Bom, nós estamos aqui com o ministro Ricardo Salles, tá? Ministro, bom dia, como vai o senhor, ministro? Bom dia, Datena, você tá bom? Esse final de Eu estou semana eu vi bem, você, o graças a boneco, Deus. vi o boneco seu e do seu Tonico lá na foto do Chico, lá, e me mostrou o seu boneco. Ah, você viu? Que saudade do E, Tonico, hein? Tonico era uma figura excepcional, mas acho que o Tonico não se encaixaria no mundo de hoje. Seria legal ter o Tonico, porque o Tonico era um grande conselheiro. Sempre que eu tinha alguma dúvida e tal, eu ligava pro Tonico ou ia lá no boteco e tomava uma cervejinha. Ele não me deixava beber muito, botava lá uma mortadela e tal. Faz falta o Tonico, né? Um grande amigo faz que falta, faz infelizmente falta. nos deixou. Você sabe que toda hora que eu entro na política, eu tenho motivo para não entrar, né? Dessa vez eu tinha entrado mesmo, eu tinha sido até lançado pré-candidato a senador aqui em São Paulo. Né? Mas foi exatamente no dia que o Tunico morreu. Eu liguei para o Dória e falei assim, ô Dória, não dá para você mudar esse negócio aí não, porque, pô, morreu meu grande amigo Tunico, eu não posso ir nesse lançamento de candidatura, bota outro dia aí e tal. Aí ele falou assim, não, política é o seguinte, política em primeiro lugar tem que ser a política e depois a nossa vida particular. Eu fui muito a contragosto, eu indo com vontade de ir, eu já sou difícil de aguentar. Você imagina o que eu aprontei no meu lançamento da candidatura. Eu desci o cacete em todo mundo, inclusive os caras que estavam comigo na mesa de apresentação. Porque eu falei, olha, eu não queria estar aqui, queria estar no velório do meu amigo. Mas me disseram que em política o que vale primeiro é o coletivo. Até a hora da votação, porque depois que você votou, eles esquecem o coletivo e vale o individual. A maioria é assim. Então, esse foi um dos motivos pelo que eu saí da política, eu tinha entrado, já era pré-candidato. E esse ano eu resolvi nem entrar, porque pensei muito e falei, é melhor ficar de fora. Mas, ministro, é exatamente por isso, né? Porque você acorda levando o cacete, vai dormir levando o cacete, toma uma medida, a medida é controversa, você não pode agradar todo mundo e tal. E essas medidas tomadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente provocaram com a revogação de 3 resoluções, né? Entre elas a que acaba com a proteção a manguezais e restingas, e essas duas foram as mais criticadas, e o senhor também foi muito criticado pela imprensa nacional. É difícil agradar gregos e troianos, mas até que ponto a imprensa teria alguma razão em relação à proteção, por exemplo, de manguezais, né? Locais que são utilizados aí para a procriação de peixes, caranguejos, espécies aí da mais variada, dos mais variados espécies que existem aí que habitam os manguezais, né? Como é que o senhor encarou essa série de críticas que, é claro, o senhor deve acompanhar, né? Datena, veja bem, você colocou um aspecto importante que é você não consegue agradar a todos. Então, também não é o nosso papel agradar a todos, mas é ser fiel à norma, né, fiel à proteção ambiental e ser justo com as situações. O que essas críticas demonstram? De um lado, que as pessoas têm falado, alguns por desconhecimento, mas outros porque sabem bem que não é isso. Por que eu estou te falando? O Código Florestal veio depois dessas resoluções do CONAMA. O Código Florestal protege todas essas áreas de preservação permanente. O Código Florestal é uma lei federal, enquanto que a resolução do CONAMA é uma ordem administrativa, é um ato administrativo que é anterior. Qual é a lógica das normas? A norma seguinte, a norma mais nova, quando mais abrangente e hierarquicamente superior, que é exatamente o caso de uma lei federal se sobrepondo a uma resolução do CONAMA, você deve, é uma questão de técnica legislativa, você deve revogar as normas que ficaram obsoletas ou revogadas tacitamente. Exatamente esse caso. Então, não é verdade que os mangues e os manguezais e as restingas ficaram desprotegidas. Permanece a previsão e proteção que está lá no Código Florestal, e para além disso, qual é o principal aspecto? Você dar aos órgãos estaduais, né, a função de verificar a cada caso como é que faz a melhor proteção, né? Em vez de você ter uma norma genérica, nacional, que era a resolução do CONAMA, e que pode ser muitas vezes adequado e pertinente para algum caso,
mas totalmente inadequado para outro. Por isso que a boa técnica recomenda que você revogue uma norma quando ela se torna obsoleta, e foi o que aconteceu. Só que como tem essa campanha dos ambientalistas profissionais contra o governo, tudo que a gente faz em termos de bom senso, equilíbrio e racionalidade, eles rotulam, né, como desrespeito ao meio ambiente. Cara, eu entendi agora, porque eram leis redundantes que passavam o papel de proteção de ambientes locais para um órgão nacional. E eram leis redundantes, já que são protegidos pelo o Código Florestal. Então, dentro de cada Código Florestal de cada estado, os manguezais de cada estado serão protegidos de acordo com o estado define como um ambiente ali de procriação de peixes, caranguejos e daí por diante. A mesma coisa a restinga, quer dizer que o que foi tirado foi o que era redundante. Foi isso que eu entendi, eram leis redundantes e sob um domínio do governo central, que pode não entender tanto e não entende tanto do Nordeste como nós temos o Nordeste, do Sul como nós temos o Sul, do Sudeste como nós temos o Sudeste. As leis do Código Florestal, elas permanecem intactas e protegendo esses ambientes todos. Tá correta a sua afirmação, Datena. O Código Florestal diz as áreas de preservação permanente, ali incluídas restingas, os manguezais, enfim, estas áreas devem e continuarão sendo protegidas. De que forma? Da forma que os órgãos estaduais, cada um de acordo com a realidade do seu território, você não tem a mesma situação no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, são situações distintas. Então, cada órgão ambiental fará, de acordo com a realidade do seu território, da sua costa, das restingas que porventura existam na sua jurisdição, fará a aplicação da norma chamada Código Florestal. E importante lembrar o seguinte, este grupo que concluiu pela necessidade de revogação dessas normas, esse grupo foi instituído e assim chegou a esta conclusão lá na administração da ministra Isabela Teixeira em 2016. E desde 2016, essa decisão vem sendo postergada por causa do patrulhamento ideológico em cima dos órgãos. Então você tem algo que já deveria ter sido feito desde 2016, e desde 2016 se posterga essa decisão, porque ninguém teve a coragem de pôr o assunto para ser votado. E votado no CONAMA, tá certo? Não foi uma decisão monocrática, arbitrária, nem nada disso. Isso foi amplamente discutido e votado, e por maioria de votos decidiu-se acolher aquela posição que desde 2016 já prevalecia, no sentido que as normas estavam tacitamente revogadas.